Meus irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 174. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então aqui na questão de número 51, Kardec nos diz assim, olha o consolo dessa doutrina dos espíritos, diferente, nós temos que reconhecer isso, diferente da primeira revelação na pessoa de Moisés, e também a doutrina trazida por ele, vamos dizer assim, a doutrina pedagógica, pode ser até, por que não? É uma diferença e uma certa semelhança em partes com a segunda revelação, só que com assim uma certa separação. Mas porque nós temos que entender que a primeira revelação e a segunda revelação é de natureza humana e a terceira revelação é de natureza divina, de natureza espiritual, não teve assim, não se fundamentou em um homem. É a lei dos espíritos, né? As leis de Deus trazidas por milhões de espíritos. Então, olha só para você ver o consolo dessa doutrina. Tendo sido os elementos, então, tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, porque de fato todos os elementos da revelação espírita foram ministrados simultaneamente em muitos pontos do globo. Simultaneamente, porque na época existia lá os percalços. Se hoje ainda existe, mesmo com tanta tecnologia e com um nível assim moral, intelectual um pouquinho mais avançado, imagine naquela época. Por isso que nós tecemos comentário naquele vídeo com relação àquele comentário elaborado, não por Allan Kardec, não foi elaborado por Allan Kardec, e sim por Grilhom Ribeiro. Então, tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, o homem de todas as condições sociais e diversos graus de instruções, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado. Não podia ser feito com o mesmo resultado em todos os lugares, isso é mais que natural. Mas nós observamos aí que, sem distinção de raça, crença ou cor, né? Desde criança até um idoso, todos propensos, né, às leis do Criador, através da mediunidade, das faculdades mediúnicas. Então, o nosso sistema aqui está caindo aqui. Deixa eu arrumar o nosso sistema aqui. Esse nosso sistema aqui ele é primitivo, é da época das cavernas. Então, há homens de todas as condições sociais, então, propensos a homens de todas as condições sociais e diversos graus de instruções, né? Aqueles com mais conhecimento, menos conhecimento, todos tiveram
e todos têm a oportunidade de desfrutar-se dessa doutrina dos Espíritos. Então, a doutrina dos Espíritos é o cristianismo redivivo. É claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado. É que Kardec quer dizer que é claro que os resultados todos não podiam ser feitos por igual, como em França, em outros países, em outros pontos do mundo, até porque existe o personalismo, existe o livre-arbítrio e existe também, assim, as ideias, né, que nós podemos classificar como o idealismo, né? As pessoas idealizam algo, agora desde que siga os princípios das leis de Deus trazidas pelos bons espíritos e compilado por Hipólito Leon Denisard Riva, aí não tem problema nenhum, né? Mas não pode fugir do princípio. Que as consequências a tirar. A dedução das leis que rege esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Não podia sair, né, das ideias. Não podiam sair, não podia vir de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado de seres, circunscrito dentro de um círculo restrito, olha, circunscrito dentro de um círculo restrito. Isso que é interessante. Não vendo às vezes, senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditório na aparência, geralmente provindo de uma mesma categoria de espírito e ao demais embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido. Se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto e por isso mesmo incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum, apreciando cada qual os fatos sobre o ponto de vista dos seus conhecimentos. Então, olha só para você ver, apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores. Então, é possível apreciar, né, cada qual os fatos sob o ponto de vista dos conhecimentos e crenças anteriores de cada um. Isso é mais que natural, isso faz parte dos desígnios de Deus, faz parte das leis, ou da opinião especial dos espíritos que se manifestassem. Bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas, quantos fossem os centros todos incompressos por falta de elementos de comparação e exames. Então, o que existiu na época de teorias, de sistemas, né? Não está escrito naquela época de Kardec. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais ou melhor. Então, houve-se uma propagação. A ideia, né, os princípios os mesmos, mas a forma de trabalho, a forma de execução
nunca a mesma, porque nós podemos dizer assim, por exemplo, Centro Espírita Sério. Vamos fazer uma comparaçãozinha por aí. Então, se você vai àquela casa espírita séria, mas são sérios mesmo, eles agem de acordo com a doutrina dos espíritos. Você vai perceber que ali, mesmo agindo de acordo com os princípios básicos da doutrina, de acordo com os desígnios das leis de Deus, mesmo assim existe ali a influência do personalismo. Isso faz parte do processo nosso evolutivo. Mas que essa influência, ela não sobreponha os mandamentos das leis de Deus, porque nós nada podemos. Nós temos que obedecer os desígnios de Deus. Que é necessário o personalismo, é necessário, mas desde que não se torne e nem se transforme num excesso prejudicial à obra, aos mandamentos. Porque a partir do momento que interfere na obra e nos mandamentos, é preferível que aquela pessoa se renuncie, que aquela pessoa dê a oportunidade de outro ali no seu lugar trabalhar. Porque não foi dessa forma que a doutrina foi codificada para ficar assim no relento na mão de pessoas irresponsáveis e sem compromissos e sem disciplina. É mais ou menos isso na questão de número 51, que nós fizemos um apanhado, e de vez é que nós estamos assim, de um certo tempo para cá, nós estamos nos policiando para até pronunciar certas frases, certas palavras. Então, às vezes, poderíamos, assim, até usar outros termos, mas hoje vejo que não há necessidade de usar outros termos, até porque outros termos fica parecendo que a gente está agredindo, desfazendo de quem quer que seja. E a intenção nossa não é essa, já que é um estudo. Na questão de número 52, além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente, né? Olha só para você ver que interessante. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Por que que o ensino espírita não foi nos dado integralmente? Por quê? Primeiro, porque o nível evolutivo no qual nós nos encontramos, nós não comportamos todo o conhecimento de uma vez. Da mesma forma que a pessoa, quando com muita sede, ela, ao aproximar-se de um recipiente de água, ela deve sorver a água aos goles, porque, caso contrário, ela pode morrer asfixiada. Você sabe disso. Então, por vários motivos. Outra coisa também. Se nós pararmos para observar, a doutrina dos espíritos, por
fazer parte dos desígnios das leis do Criador, por fazer parte da ciência, mãe de todas as ciências, nós temos que entender que a doutrina dos espíritos, ela sempre existiu antes de Kardec. Após Kardec, a doutrina dos espíritos, ela sempre existiu por toda a eternidade. Em todos os universos, em todas as dimensões. A doutrina dos espíritos, ela, eu vou usar um termo aqui simbólico, ela tem a mesma idade que Deus. Oxe, Luiz, que isso? Vamos parar para analisar uma coisa. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus não tem idade. Isso é por falta de termo, você entendeu? Então, as leis de Deus é um termo, meu Deus. As leis de Deus é tanto quanto Ele eterno por toda a eternidade. Então, as leis da natureza de Deus faz parte do teu eu divino. Que nós temos que entender que quando os bons espíritos nos dizem que, além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Que isso quer dizer também que, além de nós não termos condições de recebê-lo integralmente, por falta de evolução, nós necessitamos também dele parcialmente, justamente para que o nosso espírito investigativo pesquise, para que quanto mais através das pesquisas, mais possamos amealhar atributos, virtudes e, ao mesmo tempo, desfrutando-se daquilo que nós mesmo corremos atrás. Porque se nós pararmos para analisar, Allan Kardec e os bons espíritos, eles são muito generosos, eles foram muito generosos com a gente, dizendo dessa forma que a doutrina espírita foi dada integralmente, inacabada a todos nós, mas inacabados somos nós, porque nós necessitamos da doutrina de Deus, a doutrina espírita, as leis de Deus, e integral, justamente para que possamos pesquisar, crescer e evoluir. Porque nós temos que entender também, como já dissemos, às vezes com outras palavras, que as leis de Deus são eternas. Então, o que eu quero dizer, a doutrina espírita, ela é eterna tanto quanto Deus. Só que as leis, as quais contém-se na doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos, o espiritismo, esses termos todos, nasceu com Kardec a partir do momento da codificação de lá para cá. Antes não existiam esses termos, né? Então, é uma questão assim de raciocínio. Porque o que nós temos que fazer é só estudar e desvendar, significa retirar o véu de sobre a letra. E muitas pessoas não retiram o véu de sobre a letra. E muitas pessoas acreditam na letra, muitas pessoas acreditam na palavra, mas ela não separa o joio da letra da palavra. E também ela não raciocina que
tudo aquilo que foi escrito e que está escrito foi pelo homem arquitetado e escrito, e que não há nada de ordem e de natureza divina. Nós respeitamos quem pensa diferente, mas o dia que essas pessoas acordarem, elas vão, assim, de certa forma, se decepcionarem por terem vivido aqui na Terra determinadas décadas sem raciocinar a respeito de todos aqueles fatos bem claros nas vistas delas, mas que o fanatismo não as deixou compenetrar um pouco mais para que elas pudessem sair daquele estado de cegueira. É isso que está tratando aqui. Então, além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações. Então, ele diz respeito a tão grande número de observações. É um número tão grande, mas tão grande, que eu vou dizer para você, mesmo Hipólito Leon Denis Rivail não os estudou a todos. Porque quando se diz assim, que Hipólito Leon Denis Rivail estudou profundamente o perispírito, nós desconhecemos o profundamente do estudo de Hipólito Leon Denis Rivail, mas o estudo dele foi limitado. Agora, se o dele foi limitado, imagina nós que nem começamos. Agora, é preciso dizer que Allan Kardec, ele não desbravou todos os elementos, todos os fluidos perispirituais e nem da alma e nem do espírito, porque isso é impossível. Isso é com o passar do tempo, de acordo com a evolução do ser, onde cada qual vai evoluindo e embasado, aí que é interessante, embasado em tudo que Allan Kardec fez, nós podemos construir um edifício sobre um alicerce, que nós sabemos que aquele alicerce, ele comporta um edifício de 50 andares, de 100 andares, de 200 andares, porque nós sabemos que aquela base, aquele alicerce, ele é sólido. Agora, não podemos confiar em outros alicerces que são oferecidos por aí, porque esses alicerces que são oferecidos por aí por essas outras religiões, doutrinas, teologias, sistemas, já não possuem assim o mesmo processo sólido e robusto e concreto, granítico, basáltico, que igual à doutrina dos espíritos deixado por Hipólito Leon Denis Rivail. Então, Kardec nos deixou a doutrina de fato inacabada, mas esse inacabado é relativo. Inacabado no nível evolutivo ao qual nós nos encontramos, mas que é um alicerce que serve para que possamos embasar-se tudo nesse alicerce. E, além do mais, inacabada, porque nós não temos capacidade evolutiva de compreender tudo, porque esse tudo ele é relativo de acordo com a evolução de cada um, onde um ou uns entende de uma forma, outros entendem de outra forma. A prova está numa sala de aula
o professor, ele aplica ali na lousa, ali a lousa, né? Ele aplica ali a lousa uma matéria a respeito de matemática. 50 alunos na sala de aula, 30 é aprovado em matemática, 20 é reprovado. Mas é natural, isso é natural. Não devemos nos desanimar com relação a isso. Por quê? Devido ao nível evolutivo de cada um entende de uma forma. Cada um resolve aquelas equações ali de acordo com a tua evolução. E nós não somos obrigados também a conhecer tudo de uma hora para outra. Nós temos o tempo a nosso favor. Nós temos a eternidade a nosso favor. Agora, que não fiquemos, né, durante esse período todo na eternidade, só esperando que caia do céu o maná, porque não existe o maná. Vamos para o próximo vídeo.